Na água do dilúvio ele se livrará da morte, certo? Estando aqui todo protegido, bora fazer aí uma análise crítica da série Lovecraft Country. Eu sou Márcio Júnior, esse aqui é o Projeto Inocente, teu espaço aí da cultura pop, onde a gente fala sobre livros, séries, filmes, HQs e bora já falar sobre essa série. Esse aqui é o terceiro vídeo sobre Lovecraft Country. O primeiro aí foi uma explicação do final, né? O segundo ali foi sobre as criaturas, a parte mística ali da série. E essa aqui vai ser a parte da análise crítica. Não deixa de conferir as outras partes, as partes anteriores, beleza? Como um comentário inicial aqui, eu queria dizer que a direção de fotografia aqui foi muito bacana. Em muitos momentos da série, no geral, se você for analisar, as luzes faziam bastante ali do antagonismo da série, colocando pretos e brancos em lados opostos, mais ou menos, né? Aí eles colocavam assim, mais e menos iluminados, mostrando literalmente uma separação de iluminação entre eles. Isso foi muito bacana. O que é bem interessante, na verdade, de analisar é que a Cristina costumava surgir ali sempre muito iluminada, as roupas bem clarinhas, roupas bem leves, bem elegantes. E no geral isso poderia representar que ela é a mocinha, se a gente for analisar uma linguagem cinematográfica aí, mas a gente não tem como analisar a direção de arte de fotografia sem entender o contexto da série ou do filme, beleza? O claro na série era representativo do medo dos pretos, né? E também muitas vezes os pretos usavam cores mais vivas, estampadas, mas acabavam sendo mais escuras, eles ficavam em pontos menos iluminados da série. Não para representar, obviamente, que eles eram vilões, porque obviamente eles não eram, né? Mas ali para representar como eles tinham que se esconder, né? Eles também ali para acentuar essa diferença, né? Esse antagonismo que eu falei entre brancos e pretos. E foi bem incrível, foi muito bem feito. E antes de seguir aqui explicando a história, eu vou pedir para você deixar seu like no vídeo, porque me ajuda demais, e se inscreve aí no canal. Isso ajuda o canal a crescer e aí eu consigo produzir mais conteúdos para vocês, beleza? Valeuzão pela ajuda e bora continuar? Mas ó, eu até cheguei a falar nos stories lá no meu Instagram, que é @Projeto Inocente, me segue lá. Eu tava tendo um pouquinho de problemas ali com a parte técnica da série. Então eu já vou falar sobre isso aqui, beleza? Ó, eu tive alguns problemas no episódio 2, 3 e 4, se eu não me engano. No geral, a série como um todo, ela tem alguns problemas de montagem, né? Não é técnico falar edição, mas eu vou falar edição com a edição. Ela tem uns cortes ali muito abruptos, uns cortes meio sem sentidos, ou ela deixa também uma cena em tela por muito tempo, muito mais tempo do que o necessário. O que faz, né, na verdade, se você for analisar a questão da edição, da montagem, isso faz a série perder um pouco do ritmo, especialmente a série que tinha muita ação ali no meio, né? Ela precisava de um ritmo muito ritmado, assim, entende? Eu tive a impressão, na verdade, que os produtores, e especialmente o diretor do episódio 2 e 3 e a diretora do episódio 4, eles não sabiam lidar com uma série de ação com ficção científica em determinados pontos. Ali eles acabavam se perdendo completamente, parecendo até mesmo uma série ou um filme amador. Sabe aqueles filmes independentes que a gente pega aí na internet e tal, de diretor que está começando? Então, deu muito essa impressão. Eu sei, na verdade, que a série, se você for analisar ela como um todo, ela tem uma pegada, na verdade, de parecer ali uma novelinha quase amadora mesmo. Se você for analisar isso, né, basicamente seria a adaptação, na verdade, do livro que o Jorge escreveu, né? Então, por isso que ela tem essa pegada. É o estilo dela, eu entendi, mas ainda assim tinha algo muito ali superficial que estava realmente atingindo até mesmo a atuação dos atores. Foi muito difícil aceitar isso dessa série ali, vindo de uma série, na verdade, produzida pelo J.J. Abrams e pelo Jordan Peele, que é o cara assim que eu mais admiro aqui no audiovisual hoje em dia. Sabe, eu gosto muito deles, mas beleza, em série ali com vários diretores, né, com vários roteiristas, isso acaba acontecendo, é normal. Mas claro que obviamente não foi só a direção, como eu disse, a montagem ela foi muito problemática mesmo, especialmente nesses episódios.
Mas o roteiro ali também chegou a me incomodar em alguns pontos. Eu não vou falar a respeito do livro Lovecraft Country, tá? Porque são mídias bem diferentes, né? É uma adaptação. Mas o roteiro acabou se apoiando em muitas facilidades. Sabe o que é facilidade de roteiro? São aquelas situações muito difíceis que os personagens estão lá, quase, sabe? Tipo assim, aí eles conseguem contornar muito rapidamente, muito facilmente, sabe? E isso aconteceu especialmente ali nas cenas e nas partes de ação com ficção científica. Do nada, todo mundo era expert em luta, do nada todo mundo era expert em magia, todo mundo já estava aceitando a magia sussa, tranquilona, sabe? Todo mundo entendia tudo. Às vezes eles pulavam explicações que você sabia que estavam ali, mas que foram realmente tiradas da série, sabe? E essas explicações pareciam essenciais para quem estava assistindo. E aí eles lidavam com a coisa como se todo mundo precisasse entender o que tinha rolado no que eles deixaram de mostrar. Isso é uma falha muito grande para uma série desse porte, ainda mais se a gente for analisar que essa série é da HBO. Até mesmo a cenografia em alguns momentos foi muito artificial. O episódio lá do museu, para mim, foi o ápice desses problemas que eu tô falando aqui para vocês. Esse episódio ele parece todo desconectado, ele parece muito incerto, ele parece muito estranho se você analisar. Se você já viu, dá uma revisita esse episódio para você ver o que eu tô falando. Aquele momento, né, do museu ali, do cofre, ele podia ter sido um excelente momento da série, na verdade, tá? Mas enfim, depois desses episódios, a série meio que acabou reencontrando o próprio ritmo, e lá pro fim, né, a série foi ficando muito boa mesmo, alto nível. E me incomodou um pouco, na verdade, a montagem também de quando a Hipólita ali, ela tá em outros mundos. Podia ter tido mais impacto pra gente, podia ter sido mais emocionante, porque aquilo foi muito significativo pra série, pra ela, pra transformação dela, pra transformação da família inteira. E seguindo aqui, eu queria chamar a atenção pra Letícia e pra Cristina, tá? As personagens foram muito bem feitas, mas a atuação das atrizes, cara, impecáveis. A Ruby também, ela deu um show, tá? A atriz e a personagem. Eu gostei demais mesmo. Tipo, a Letícia, ela roubou a cena durante a série toda. Ela roubou todas as cenas durante a série toda. A Journey Smollett, né, que é a atriz aí que fez a Letícia, ela é muito boa. A Bailey, que fez a Cristina, também. Elas conseguiram realmente dar vida real ao roteiro. E na parte dos homens, se a gente for analisar a atuação ali, a atuação do Jonathan como Tic, olha, o Atticus, né, no caso, às vezes me convencia que ele era muito bom, às vezes me convencia que não. Eu percebi que o ator precisava muito de uma direção muito em cima dele, deu pra ver isso. Que às vezes ele arrasava na atuação e às vezes não. Eu fiquei bem dividido quanto a ele, mas a do pai dele, o Montrose, né, foi muito interessante também. Eu gostei bastante, quase o nível ali da Letícia, tá? Seguindo aqui a análise, eu queria falar sobre os pontos Lovecraftianos da série, pode ser? Tá, ó, não sei se vocês vão conseguir ver aquele livrinho pequenininho aqui, azul. Eu não vou pegar ele porque ele é bem grande e eu ia ficar mexendo ele. Aquela lá é a obra completa do Lovecraft. Infelizmente está em inglês, né? Não é muito acessível aí, mas é uma edição muito bonita. Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Essa obra aí do autor ela é muito grande, se você for analisar. E ele produziu, na verdade, muita mitologia com os escritos dele. E a série soube aproveitar uma parte mais abstrata da obra, mas ela não soube aproveitar de fato a parte mais objetiva da obra dele. De monstros, na verdade, a gente só vê o Cthulhu num sonho, na imaginação do Tic, né? E os Shoggoth, que se assemelham ali bem pouco mesmo aos monstros que o Lovecraft realmente criou. Sobre isso, sobre essas semelhanças, essas diferenças, eu falei no vídeo lá sobre os monstros da série. Mas basicamente a forma e a função dos Shoggoth aqui não são as mesmas da série, beleza? Basicamente eles acabaram usando só o nome da criatura Lovecraftiana, tá bom? Aí a gente vê, né, talvez uma menção ali, uma breve menção ao Herbert West, Reanimator, que são contos, é um compilado de contos e um conto mesmo assim do Lovecraft, sobre um aprendiz aí de medicina. Ele na verdade estava se especializando em medicina, que ele faz experimentações ali
com corpos mortos e ele cria monstros, mas na tentativa de trazer esses corpos mortos para a vida, tá? E existe uma breve, assim, uma pequenininha semelhança ali com o caso do médico, né, que virou fantasma, que ele fazia experimentos em pretos ali quando ele era vivo. Não é igual, tá? Não é exatamente igual, mas é semelhantezinho. No geral, aspectos cósmicos e mágicos, eles fazem muita conexão ali com Lovecraft, tá? Eu vi muita semelhança na importância do livro dos nomes, né? Não é o Necronomicon do Lovecraft, mas como eles mesmos falam ali na série, que não é esse livro, mas é muito parecido, porque o Necronomicon, né, do Lovecraft é um livro ali que possui muita magia ao redor, muito mistério, né? E ele é muito sagrado, ele é muito secreto também. E houve, né, obviamente, a semelhança aqui de retratar os pretos como vilões e inimigos, que no geral o Lovecraft fazia isso nos contos dele, infelizmente. Não só os pretos, tá? Ele colocava os estrangeiros também como elementos suspeitos. Obviamente aqui a família Braithwaite, né, representa esse viés da magia e da literatura Lovecraftiana. E com isso vem a figura do branco como supostamente, né, só supostamente mesmo superior, porque a gente vê que, né, tem lógica nenhuma. O que a série aproveitou muito foi usar várias e várias vezes, assim, e eu achei muito genial isso, eu gostei muito, o subterrâneo ali como representativo, né, do subconsciente. Lovecraft sempre retratou muitas situações subterrâneas, se você for analisar, se você for ler, presta atenção nisso, tá? Ele usava situações subterrâneas ali porque boa parte do que ele criou, dos seres cósmicos superiores, se comunicavam, né? Se comunicam ainda com a humanidade por meio do subconsciente. O autor usava essas representações físicas de porão, de cavernas, catacumbas, tudo isso como representativo de uma energia subconsciente. Como o Lovecraft, na verdade, ele usa diversas vezes nas suas obras meios físicos e reais, que a gente vê na realidade, como pontes entre o real e o extraordinário. Como se fossem portais. Não são, mas como se fossem portais. A série, ela faz isso, né? Ela fez isso. Se você for analisar o cofre do Titus com aquela caverna, né? Até mesmo ali a representação do metrô. Eu não sei se é metrô ou se é um trem. Eu vou chamar de metrô aqui, mas porque eu sei que vocês vão entender, tá? Ali do metrô, na hora que as duas garotas, né, aquelas duas maldições que vão perseguindo ali, então, eu não sei se vocês repararam, mas elas surgem do metrô, né? Elas vêm de baixo para cima. E quem vê é a Dee, tá dentro dela, né? Tá dentro do subconsciente dela e foi representado. Isso é proposital. E um outro ponto que estava na caverna são as águas, tá? No geral, aqui os seres cósmicos hoje, né, dentro da literatura Lovecraftiana, eles estão adormecidos na profundeza dos oceanos, a maior parte, não são todos, tá? Alguns. E a série usou isso na caverna, né? Da água, de ir subindo a maré, talvez ali numa referência ao que as águas escondem da humanidade, igual na obra aí do Lovecraft. Talvez, não sei se dá para fazer essa correlação, tá? E ó, pode ser na verdade uma viagem muito grande minha, eu não ia nem falar isso no vídeo, tá? Eu não ia falar, mas assim, eu fiquei, olha que eu vi, eu falei assim, caraca, olha lá, velho, eu acho que eles representaram Lovecraft, tá? Pois é, nesse momento da série, o Lovecraft já era falecido, tanto é que a gente tem contato com os personagens tendo contato com a obra do Lovecraft, né? Então, beleza. Eles não quiseram realmente representar ele na série, mas, assim, talvez tenha sido um easter egg, que tem um cara ali no metrô, né, nesse trem aí que eu falei pra vocês, que quando a Dee esbarra nele, fugindo das duas meninas, cara, ele é muito igual ao Lovecraft. Eu posso estar ficando doido, assim, eu acho que é um easter egg incrível. Mesmo porque esse cara, ele acaba ficando bravo com ela. Subentendendo, talvez, ali um aspecto do preconceito, né? Talvez, não sei. Eu também queria chamar a atenção aqui como o cristianismo ele foi muito utilizado ali com as magias. Se você for analisar, as magias têm mais um viés cristão do que Lovecraftiano. O Lovecraft ali, no viés Lovecraftiano, seriam tipo os cultos Lovecraftianos, dos contos do autor, né? Eles são puramente pagões mesmo, assim, tá ligado?
geralmente ali com pagãos, né? Perdão, nossa, eu viajei aqui. São ali com estatuetas das criaturas cósmicas, sabe? Como se fossem santos a serem adorados, coisas com entalhes, enfim, tá? O ponto aí, na verdade, é que o cristianismo aqui ele foi manipulado, né? Para que boa parte ali do cristianismo bom, eu vou reformular, tá? Na verdade, o cristianismo ele foi manipulado para que a parte boa do cristianismo, dali da parte de se sacrificar, né, de encontrar a própria fé, ali de ser bondoso, né, de ser algo puro, assim, que isso pertencesse exclusivamente aos pretos, enquanto a parte negativa ali do cristianismo, que é a parte de segregar, de julgar o outro, de se limitar, de limitar o outro, isso ficasse com os brancos. Por isso, Titus, né, ele fundou, na verdade, a Ordem dos Filhos de Adão, basicamente o cristianismo, né? E ele usava a religião ali como meio que como uma base para esse tipo de magia. O cristianismo e a magia acabaram andando muito lado a lado na série, tanto é que alguma personagem, eu acho que ou foi a Letícia ou foi a Ruby, que essas personagens elas chamam a atenção, né? Acho que é a Letícia, quase certeza, que ela se pergunta qual a diferença entre se ressuscitar, andar sobre as águas, dividir o mar, né, etc, etc. Qual a diferença entre religião e magia, né? Então o que rolou aqui foi fazer um antagonismo, uma diferença, uma separação dentro da própria religião, pegando ali aspectos e separando, né? Dando a cada parte ali uma parte diferente, né? Daí no começo eu fiquei até pensando que, tipo, usar a questão então do Lovecraft como um chamariz, é isso? E não é isso não, tá? Eu acho que não foi, deu essa impressão no comecinho, mas eu acho que não. Eu acho que a essência do Lovecraft estava ali de colocar o preto, né, numa posição inferior e como inimiga. Também de colocar o estrangeiro meio que envolto ali a mistérios, magia, também como algo a ser temido, no caso Gia, né, no caso. E se você for analisar bem a série ali, como eu falei no vídeo sobre as criaturas, e também sobre o fim da série, se você for analisar bem a série, o que o Tic vê, né, como o Cthulhu ali no comecinho, nada mais é, na verdade, do que o ataque supremacista de Tulsa, né? São os brancos que quase mataram o pai dele naquele ataque supremacista, beleza? Os tentáculos do Cthulhu, o modo como ele é um monstro, é como se os brancos, né, se portaram ali na história da humanidade, cercando os pretos, matando eles sem motivo nenhum, como monstros simplesmente irracionais, né, agindo ali por impulso. Não que o Cthulhu ele seja um monstro irracional na literatura do Lovecraft, não é, mas dá para entender mesmo porque o Cthulhu ele é muito representativo da obra do Lovecraft e ele tinha essa visão. Ele seguia esse estereótipo, é como se representasse. Então, destruir o Cthulhu ali é destruir essa representatividade do que o Lovecraft, como autor, como pessoa, representava. É destruir, na verdade, os tentáculos que estavam cercando os pretos, né? Destruir, na verdade, uma visão supremacista. Mas era isso, pessoal. Eu espero que tenha dado aqui para sacar o espírito aí da série, a ideia geral aqui da crítica. Se ficou alguma dúvida, não noia. Pode comentar, deixa a tua opinião aí, a gente troca uma ideia, fica tranquilo quanto a isso, beleza? Eu sei que você já se inscreveu aqui no canal, eu sei que você já deixou seu like, se você não se inscreveu, se você não deixou seu like, ainda dá tempo, hein? O vídeo tá quase acabando, mas dá tempo. Ativa aí o sininho também para você receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? E aí a gente se vê nos próximos então. Até mais!